We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco para orarmos ao Senhor nosso Deus, falar com nosso Pai Criador, pedindo a bênção e a direção para mais este trabalho. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua bendita presença, reunidos ao redor da Tua santa palavra, para mais uma programação de fé, meu Pai. Nesse momento, nós agradecemos ao Senhor por mais este privilégio, agradecemos por este dia que o Senhor nos dá, pela noite que passou, onde pudemos descansar, e também, meu Deus, nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e pedimos a unção divina também para realizarmos o trabalho do Senhor.
Deus bendito, nós pedimos ao Senhor ainda a saúde para cada um dos nossos irmãos, a cura divina, a libertação, que todos sejam abençoados, sejam alcançados com a tua bênção, aqueles que estão enfermos, que possam ser curados, aqueles que estão com problemas, que possam ter seus problemas solucionados, o desemprego, problema com a família, seja qual for o tipo de problema, que cada um possa receber do Senhor a bênção para a tua bendita glória. E nós pedimos tudo isto humildemente, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, nós estamos com a Bíblia aberta diante de nós. São Mateus, capítulo 23 e versículo 13. É a escritura que vai ser lida nesta programação. Repetindo, São Mateus 23, verso 13. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que vão acompanhar, nós queremos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube de segunda a sexta-feira e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos e, simultaneamente, ao publicarmos em nosso canal, nós também já publicamos através dos grupos. E qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. Você pode entrar em contato pelo nosso número que está na descrição do vídeo, ou também pode entrar em contato através dos comentários neste vídeo. E nós com prazer estaremos adicionando ao irmão, à irmã, juntamente com o restante da família de Deus, que se reúne nesse horário quando nós gravamos esta programação, e você pode assistir em sua casa, em seu trabalho, em sua viagem, onde quer que seja, no momento oportuno. Muito bem, então. Dito todas estas coisas, ainda em tempo, nós gostaríamos de solicitar aos irmãos que não se esqueçam de clicar no joinha e também inscrever-se neste canal, porque assim sendo, o YouTube vai nos ajudando, vai impulsionando cada vez mais a nossa programação e outras pessoas mais vão sendo alcançadas com a bênção de Deus, com a palavra que é falada aqui durante todos os programas. Muito bom, então, agora sim nós vamos para a leitura bíblica, então, conforme nós anunciamos aqui, São Mateus, capítulo 23 e versículo 13. Vamos então. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós,
condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, à medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar.
Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua bendita palavra. Agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual e para a glória do Senhor nosso Deus. O nome do hino que vamos ouvir é um hino muito bonito, chamado Igreja Triunfante, e quem canta esse belíssimo louvor é a saudosa dupla Otoniel e Osiel. Nós vamos ouvir então, e depois disso nós retornaremos dando continuidade à meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus. Ouçamos e meditemos. Igreja triunfante pelos séculos, tens vencido os reveses de Satanás. Mas a tua despedida está bem perto deste mundo que não quer saber de paz. Tu vencerás pelo sangue de Jesus, Senhor, o teu Deus ao teu lado está. Ó igreja poderosa, tu não deves vacilar, luta firme, certamente vencerás. Igreja redimida pelo sangue, galardão brevemente has de ter. Se prossegues neste mundo triunfante, o teu Cristo te dá força para vencer. Tu vencerás pelo sangue de Jesus, Senhor, o teu Deus ao teu lado está. Ó igreja poderosa, tu não deves vacilar, luta firme, certamente vencerás. Ó igreja poderosa, tu não deves vacilar, luta firme, certamente vencerás. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora nós estamos aqui dando continuidade no estudo da mensagem pregada pelo profeta de Deus, William Branham, que tem por título Poder de Transformação. E nós estamos aqui parados no parágrafo 269 e nós vamos dar continuidade então a partir daqui. A pulverização científica
apodreceu os demais juízos adentro. Eles apodreceram sobre as águas do juízo do dilúvio. O que as pessoas estão tentando fazer hoje, na grande era científica de instrução, a igreja Éden restaurada ao seu Éden condição científica, ao invés da palavra? Estão vocês exaltando a palavra de Deus? Estão as pessoas tentando exaltar a palavra de Deus ou estão elas tentando exaltar a si mesmas? Qual dos dois? Me pergunto. A igreja. Então ele faz uma pergunta e depois ele mesmo dá a resposta. O que é que as pessoas estão exaltando hoje? A palavra de Deus ou a si mesmos? Aí ele diz, a si mesmo, a igreja. Sua semente deformada, programa de conhecimento tem causado que a raça toda, novamente pela ciência, seja cientificamente ignorante da palavra de Deus. Então, isto é, ficamos mais sábios cientificamente, mais instruídos, mas nos tornamos mais ignorantes com relação à palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Cientificamente ignorantes da palavra de Deus. Esse é um grande bocado, não é? Mas eles são. Você diz, não pode ser. Foi quando Jesus veio, o dia em que Jesus veio, aqueles homens conheciam essa palavra de Deus somente pela letra. Não conheciam? Certamente, porém, eram ignorantes quanto a quem ele era. Isto é, nos dias do Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, as pessoas tinham conhecimento da palavra, mas segundo a letra, mas não sabiam quem é que estava ali na terra falando com eles. Não sabiam que ali estava o cumprimento da palavra que eles pregavam. Isso é muito sério. Quando viram Deus nas asas de uma pomba realizar e fazer exatamente o que disse que faria, e ele fez exatamente o que a palavra disse. Se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Porém, ele fez exatamente como a palavra disse que ele faria. Este ele é o Senhor Jesus Cristo. Cumpriu exatamente o que a palavra de Deus disse que o Messias haveria de cumprir. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras que eu faço, nas obras que são feitas ante vossos olhos. Muito bem. E eles eram homens científicos naqueles dias, mas cientificamente ignorantes para pecar voluntariamente. E a concupiscência havia cegado eles. Necessitam da palavra de Deus para lhes mostrar, a sua nudez. Em Apocalipse capítulo 3 diz, aconselho-te que de mim compres colírio, para que teus olhos sejam abertos, para que vejas tua nudez. O colírio é a palavra de Deus. A cura dos olhos que o traz
das coisas naturais do mundo e o transforma pelo poder de Deus para a sua presença. Então você vê, você diz: eu cego fui, mas vejo já, perdido, e ele me achou. Veja, seria diferente. Isso é o que é chamado da igreja, é hoje. Aconselho-te que de mim venhas comprar colírio para os teus olhos, para que possas ser ungido com meu colírio, e então verás. A Bíblia está aconselhando as pessoas, em Apocalipse 3, para que compre o colírio de Deus para ungir em seus próprios olhos, para que então possam enxergar o que Deus está fazendo neste presente momento. Deixe que o Espírito Santo venha sobre qualquer pessoa que verdadeiramente tenha algo ali embaixo. A cura vem de dentro. Deixe que essa cura venha do Espírito que está em você. Se é um genuíno Espírito ungido, a genuína semente, ele nada pode fazer senão produzir um filho ou filha de Deus. Quando estamos ungidos pelo verdadeiro Espírito Santo de Deus, nada mais, nada menos pode acontecer do que ser gerado um filho verdadeiro ou uma filha verdadeira de Deus. Mas o genuíno Espírito pode vir sobre uma semente de joio. Então agora ficou complicado, não é? Porque o próprio Espírito Santo verdadeiro ainda pode também cair sobre o joio. A chuva pode cair sobre um joio e o fará viver do mesmo modo como cai sobre um trigo e o faz viver. Mas por seus frutos os conhecereis. Muito bem, observemos esse detalhe. A chuva cai sobre o joio e sobre o trigo. Ele quer dizer, o Espírito Santo pode cair sobre o verdadeiro e sobre o falso. Então, como é que nós vamos distinguir? Aí ele responde aqui: mas por seus frutos os conhecereis. Aí é que está o X da questão. Os frutos do joio vão provar que ele é joio. E os frutos do trigo vão provar que ele é trigo. É pelos frutos que nós damos através das nossas vidas, através dos nossos procedimentos, da nossa aceitação ou rejeição da palavra de Deus. Esses frutos é que vão provar quem é que somos. Pelos seus frutos os conhecereis. Está vendo? E somos uma árvore frutífera de Deus, produzindo sua palavra. Jesus disse que alguém renuncie-se a si mesmo e siga-me. Que ele renuncie à sua instrução, renuncie ao seu conhecimento, renuncie aos seus diplomas, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus Cristo disse: as pessoas perderam seu pensamento comum de decência. Estou estudando pequenas escrituras aqui apenas por eu ia me conceder cerca de 5 minutos nisto,
10. Veja, as pessoas perderam sua decência comum entre si. Elas não são como costumavam ser. Homens da idade dos irmãos e eu aqui sabemos, e mulheres, as pessoas não agem como costumavam. Elas perderam seu entendimento comum. O mental, o efeito mental que tem tido sobre as pessoas deste moderno dia científico em que estamos vivendo, fez com que as pessoas perdessem seus raciocínios naturais. Elas não conseguem ver alguém, uma mulher, como uma irmã e um irmão. É algo sujo. Tão logo ele está dizendo aqui que hoje em dia, infelizmente, apoderou-se um espírito imundo, sujo, sobre as pessoas, tanto sobre os homens quanto sobre as mulheres, que um não pode enxergar no outro um irmão, não é? Ela não pode enxergar nele um irmão para tratá-lo como tal, e ele vice-versa, não pode olhar nela como sendo uma irmã, como sendo uma cristã, uma filha de Deus. Sempre se olham com malícia, com pensamentos malignos, pensamentos adúlteros e assim por diante. E as mulheres têm de se vestir de forma tão imoral para sair entre as pessoas. É por esse motivo, um dos motivos, que os homens olham para as mulheres e não conseguem ver nelas uma irmã, porque elas se trajam indecentemente, elas andam nas ruas seminuas, quase totalmente despidas, e é por isso que os homens não conseguem olhar nelas como irmãs, e vice-versa, não é? E elas dizem: eu sou uma boa mulher. Bem, para que ela está se expondo por aí assim? Ela está cegada. Bem, se uma destas irmãs aqui de pouca idade, se sua mãe ou minha mãe tivesse saído para a rua da maneira como uma destas mulheres, eles a teriam posto num hospício. Ela nem mesmo teve suficiente juízo para saber vestir suas roupas. Então isso é triste, não é? Parece até assim engraçado, mas é muito triste. Se nossas mães, nossas avós saíssem na rua como hoje as mulheres saem, os homens também saem na rua, certamente elas seriam pegas pela polícia e seriam manietadas e levadas para os manicômios, com o pretexto de que estariam fora de seus juízos normais, por causa da maneira que estão vestidas. Se era insanidade, então é insanidade agora. Ainda é o mesmo tipo de mulher, está vendo? Mas elas perderam toda a sua decência, todo o seu entendimento. Elas perderam o delas, e com entendimento moderno, com cultura e instrução, é mais saudável ser assim, isto está entre aspas,
Quer dizer, as pessoas agora pensam dessa maneira. É mais saudável ser assim. Aí o profeta continua aqui. É pecaminoso. É morte. Note, elas são, não como costumavam ser. Quando este parágrafo, que é o 279, termina com uma reticência, não é? E agora nós vamos ter um momento de oração para encerramento desta programação, e eu convido a todos então para nós orarmos mais uma vez. Bendito Deus e Pai, estamos chegando ao final da nossa programação de hoje e eu peço ao Senhor a bênção em favor de todos mais uma vez, não somente na saúde física, mas também na saúde espiritual, que cada um de nós, tanto mulheres como homens, possamos ter a nossa mente saudável para sabermos o que é certo e o que é errado, para que não estejamos sido tomados por uma certa demência que não entendemos o que é correto. Senhor Deus, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos e pedimos que o Senhor fique com cada um e, se o Senhor nos permitir, que nós possamos voltar a dar continuidade neste assunto. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, amém, Jesus. Muito bem, amados, chegamos ao final então da apresentação de hoje. Se o Senhor Deus permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.